Vem cá, você já imaginou pegar o seu dinheiro, poder colocar na mão de um especialista, de um cara que tem 30 anos de experiência no mercado financeiro e falar: cara, pode investir para mim, eu tô terceirizando esse trabalho para você e eu vou te pagar uma taxa por isso, mas não precisa ser uma taxa muito grande não, vai ser uma taxa ali de 1%, 0,5%, 2% e se você mandar muito bem, eu ainda te pago um bônus, uma taxa de performance. E o que você acha? E aí, imagina esse cara que você acha que é muito top, que sabe muito, aceita a sua proposta, pega o seu dinheiro e faz isso para você. Pois é, isso existe e se chama fundo de investimento. Mas apesar de toda essa encenação ridícula que eu acabei de fazer, não necessariamente esse é um bom tipo de investimento. Tem prós, contras, tem vantagens e desvantagens. Então, nesse vídeo eu vou falar quais são os pontos principais que você tem que analisar, quais são esses prós, contras e como que você faz para encontrar todas essas informações dentro do aplicativo do Trademap. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vem comigo. Então, primeiro eu vou definir fundo de investimento, de uma forma menos lúdica e zoada. Fundo de investimento é um condomínio de investidores. Então, realmente, é um conjunto de pessoas que se juntam, tá? E entregam metaforicamente seu dinheiro para um gestor e esse gestor investe o dinheiro de toda essa rapaziada e ele é remunerado por isso com taxas de administração. Então, vamos supor aí que um grupo de pessoas quer terceirizar esse trabalho para esse gestor porque acredita que ele tem uma boa capacidade de rentabilizar e multiplicar esse dinheiro e aí essas pessoas terceirizam e remuneram ele dessa maneira. Por que eu falei metaforicamente colocar o dinheiro na mão dele? Porque é óbvio que isso é muito mais seguro do que simplesmente pegar e transferir um dinheiro para alguém, tá? Os fundos de investimento são instituições reconhecidas, obviamente regulamentadas, certificadas, ou pelo menos devem ser, então você deve verificar isso também, para que executem esse tipo de serviço, tá? Não é qualquer pessoa aí na esquina que vai fazer isso para você, fechou? E existem tipos de fundos de investimento diferentes, com atuações diferentes. Então a gente tem os fundos de renda fixa. Adivinhe aonde que o gestor desse fundo vai alocar os recursos? Em ativos de renda fixa, tá bom? Então normalmente são os fundos que têm uma previsibilidade maior, obviamente, porque isso vem dos ativos de renda fixa. Agora, você tem fundos de investimento multimercado, que tem uma diversificação maior em classes de ativos. Você tem os fundos de ações, que está mais focado, mais alocado em ações, por exemplo. Então, existem vários tipos de fundo e você tem que estar bem atento. Então, primeiro momento, qual que é o tipo que vai mais se adequar ao seu objetivo. Não recomendo de forma alguma que você invista num fundo de ações, por exemplo, se aquele dinheiro que você está alocando ali é um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque elas olham o histórico de performance do fundo, veem que eventualmente ele teve altíssimas rentabilidades nos últimos meses e as pessoas acabam projetando, achando que essas rentabilidades vão se repetir nos meses posteriores e isso não necessariamente acontece, porque renda variável varia, os cenários mudam e, enfim, não há garantia nenhuma. Então já aí o primeiro ensinamento. Outro ponto fundamental, é claro, é você verificar qual que é o prazo de resgate, qual que é a liquidez. Tem fundos que tem uma liquidez diária, liquidez de mais 30, ou seja, depois de 30 dias. Tem fundos que tem uma liquidez muito menor, que você vai ali 120 dias, 180 dias. Então fique atento lá nas informações quando você for investir. Isso vai ter no Trademap, mas tem na sua corretora essa informação. Fique atento a isso para não haver um descasamento aí da sua organização financeira e você não conseguir resgatar seu dinheiro, tá bom? Próximo ponto são as taxas. Eu falei inicialmente que a lógica é um gestor, um profissional dos investimentos só vai fazer esse trabalho todo se ele for bem remunerado. E, é claro, você tem que olhar as taxas que estão sendo cobradas para os seus fundos. Via de regra, fundos de investimentos oferecidos por bancos têm taxas de administração muito altas. Então fique atento, porque pode parecer pouco, aparentemente 3%, 5%, mas isso é uma taxa muito alta. Se você já está tomando prejuízo de 5% só por conta de taxa,
qual que vai ter que ser a performance desse cara para compensar isso, tá bom? Então, fica atento, porque você já tem contra você inflação, já tem contra você todas essas coisas, não arrume um novo empecilho. Mas é claro, normalmente fundos de renda fixa que não vão exigir uma posição tão ativa do gestor, um conhecimento tão grande, porque ele só vai pegar lá e investir em ativos de renda fixa, normalmente uma taxa de administração mais baixa, em torno de 0,5%, no máximo 1%. Agora, se for um fundo de ações que exige muito mais movimentação, conhecimento, atenção por parte do gestor, normalmente ele vai ter ali uma taxa de administração de 2%, quiçá 3%. Mas fique atento, se estiver muito acima da média comparada aos outros fundos dessa mesma classe que você está olhando, já fique atento a isso para não investir sem saber. O próximo ponto é o histórico do fundo, então eu comentei um pouco sobre isso já. É importante analisar o histórico, mas com a consciência clara de que resultado passado não é garantia de resultado futuro. É uma boa evidência, porque talvez comprove a capacidade técnica do gestor em tomar boas decisões, mas não é garantia, tá? Existem fundos que performaram muito bem nos últimos anos, a exemplo do fundo Alaska, que entrou com as suas posições fortes em Magazine Luiza, no momento que o Magazine Luiza estourou, ficou um fundo muito conhecido, rentabilidades altíssimas, mas nesse momento, com a recessão de MGLU3, ele está caindo bastante. Então, não é porque ele teve uma performance incrível nos últimos anos que ele vai ter nos anos seguintes também. É claro que é importante também verificar qual que é a aplicação inicial, mínima, que você tem que fazer. Existem ótimos fundos, só que às vezes a aplicação inicial é 50 mil reais e não é acessível para todo mundo. E também existem alguns fundos que são exclusivos para investidores qualificados, que são os investidores que têm mais de R$1 milhão em patrimônio investido, ou investidores profissionais que têm alguma certificação. Então, atente-se a isso. Lá no Trade Map, vou mostrar daqui a pouco na prática como é que você acha. Vai estar lá a aplicação inicial, você consegue inclusive filtrar ali para uma aplicação inicial que caiba dentro da sua realidade, tá bom? E é claro, analise o prospecto do fundo. Você tem que ter todas as informações, né? Quanto mais informação, melhor para você tomar uma decisão mais acertada. Mesmo que ela não seja garantida, mas que pelo menos, estando mais ciente de todas as informações ali, você minimize o seu risco de tomar uma decisão errada. É importante, é lógico, no caso de, por exemplo, fundos multimercado, fundos de ações, analisar qual que é a carteira desse fundo, né? Pô, se eu estou terceirizando esse trabalho, não é porque eu estou fazendo isso que eu não devo acompanhar, não devo ter noção nenhuma a respeito de onde aquele gestor está alocando o meu dinheiro. Afinal de contas, é o meu esforço, é o meu trabalho. Então é muito importante analisar com a ressalva, inclusive, de que a carteira que você vai ver ali, ela não é atualizada em tempo real. Existe um delay aí de uns 2 meses que a carteira vai ser divulgada, porque é lógico, senão todo mundo copiaria a carteira do fundo e faria seus investimentos por fora. Então, acabaria se aproveitando, né, do trabalho intelectual do gestor e não tendo que pagar a taxa de administração. Então, para isso não acontecer, essa carteira não pode ser divulgada em tempo real, o que eu já começo, então, a abrir as desvantagens. Essa, para mim, é a primeira desvantagem, porque eu gosto de saber exatamente, no tempo real, onde que o meu dinheiro está alocado. Segunda desvantagem que eu vejo, que está muito relacionada a essa primeira, é que, é claro, eu não tenho ingerência, eu não tenho a capacidade de interferir em quais são os ativos que o gestor está investindo, tá? E isso é uma desvantagem porque acaba que eu concordo, pode ser que eu concorde ali com metade das alocações que ele faz e a outra metade eu não concorde tanto, tá bom? Mas, paciência, eu vou ter que, ao investir nesse fundo, eu vou ter que aceitar a exposição aos ativos que o gestor definiu, beleza? Outro ponto é que não tem garantia do FGC. E é claro, eu estou agora me referindo a isso uma desvantagem com relação aos fundos de renda fixa, né? Às vezes tem pessoas que gostam, que é uma opção que vai te dar liquidez e tudo mais, mas existem ativos diretamente na renda fixa em que você consegue ter essa liquidez, ter uma rentabilidade muito similar que o fundo te oferece, talvez um pouquinho a menos, mas você tem a proteção do fundo garantidor de crédito. Ou mesmo investindo, se for para uma reserva, alguma coisa assim, investindo num Tesouro Selic, você tem a proteção total do Tesouro Nacional. É claro, pode ser que o fundo, apesar de não ter o FGC, ele aloque o dinheiro, boa parte, no Tesouro Selic. Mas aí, gente, vamos falar a verdade, faz sentido eu pagar alguma taxa de administração, por menor que ela seja, para o cara fazer uma coisa que você mesmo pode fazer em 30 segundos com o aplicativo da corretora?
não faz sentido, pelo menos na minha opinião. Então, fundos de renda fixa, normalmente, eu acho que não são tão interessantes assim. Fundos de ações, por exemplo, a parte interessante é que você está se aproveitando, claro, de uma forma positiva, do conhecimento, da experiência daquele gestor. Normalmente é uma pessoa que tem anos de mercado, tem muito conhecimento mesmo. Então, uma vez que há um posicionamento mais ativo dele, pode ser benéfico. Mas a desvantagem, por outro lado, é que pelo fato da remuneração desse gestor vir da taxa de administração, ou seja, vir do patrimônio que os investidores, os cotistas estão alocando ali, ele acaba tendo que tomar medidas, ter condutas que agradem esses cotistas, esses investidores. E, infelizmente, a maioria, não posso dizer a maioria, né, mas uma grande parcela desses cotistas, via de regra, são muito imediatistas e cobram resultados assim de meses. Depois, se o fundo está assim 2, 3, 4 meses no negativo, os cotistas já começam a sair do fundo, o que é muito ruim, obviamente, para o gestor, e ele acaba sofrendo uma pressão de movimentar a carteira, de girar a carteira, o que não condiz com a minha estratégia de investimento, que é de longo prazo. Então, nesses momentos que está tudo caindo, se as empresas nas quais você está investindo não perderam seus fundamentos, cara, é Black Friday, é promoção, aporta, rebalanceia, é assim mesmo. E essas oscilações acontecem. Existem ciclos econômicos no país ou ciclos que acontecem em um determinado setor por algum motivo, mas isso passa se a empresa tiver bons fundamentos. E acaba que os gestores, não estou falando todos, mas muitos deles são pressionados a fazer movimento de giro de carteira, vender ativos que estão na baixa simplesmente pela pressão dos cotistas, tá bom? Que querem resultados imediatos. Agora, falando um pouco sobre as vantagens, a diversificação é uma delas. Então, se você encontrar aí um fundo que tem uma aplicação inicial um pouco mais acessível, você encontra opções aí com R$1.000, R$5.000, você vai usufruir de toda a diversificação que aquele fundo te oferece, o que é muito bom. E, vinculado a essa diversificação, tem a praticidade, porque você vai fazer um único investimento. Não estou falando que você tem que ter um único fundo em carteira e só, tá? Não é isso. Mas a praticidade de alocar apenas nesse fundo e dentro disso você vai estar exposto a vários ativos, a todos os ativos que o gestor alocou ali. Outro ponto é a alta liquidez. Isso não é de todos os fundos, atente-se às datas lá que você vai poder resgatar, mas existem várias opções sim que te dão essa liquidez. Isso é bem legal, acaba sendo, querendo ou não, uma vantagem. E eles possuem CNPJ próprio, então o dinheiro ele vai estar separado, digamos assim, do gestor, do administrador. É claro que ele não vai estar dentro da conta bancária da pessoa ali, é uma coisa regulamentada, formal e tudo mais. Isso não significa que não tenha risco. Existem riscos de crédito, existe risco de liquidez, risco de mercado, por exemplo. Por quê? Porque não tem um retorno garantido, porque pode ser que você não tenha a liquidez que você gostaria, tem que se atentar a tudo isso. E, portanto, vou mostrar aqui no aplicativo do Trademap onde vocês vão encontrar todas essas informações de uma forma muito simples. Então, venha comigo. Então, assim que você acessa a sua conta no portal do Trademap, mas também pode fazer isso pelo aplicativo, tá? Você vem aqui na opção Fundos, esse botãozinho laranja, e aí você já vai ter acesso aqui aos cards de vários fundos, tá? Eles são fundos que estão sendo apresentados aqui a priori de uma forma aleatória, mas clicando aqui em principal, você já pode fazer alguns filtros e seleções que são importantes para a sua análise. Por exemplo, você pode filtrar aqui pelas top fundos de ações, tá bom? Depois, clicando nesses 3 risquinhos, pode classificar por rentabilidade, patrimônio líquido, tá bom? PL médio dos últimos 12 meses, taxa de administração, índice de Sharpe, volatilidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui por rentabilidade. Não estou dizendo que esse é o único ponto que você tem que analisar, a gente já falou na parte inicial do vídeo. Mas aí você consegue ter, vamos filtrar também para 2 anos, acesso a essa lista que está ordenada. Então, rentabilidade dos últimos 2 anos, 149%, 142%. Você pode fazer essa classificação por esses outros indicadores, claro. Você pode fazer essa seleção por outros tipos de fundos, multimercado, renda fixa aqui também. Ou se você já souber o nome do fundo que você quer analisar, basta vir na lupa, escrever aqui o nome do fundo, tá? Escolheu ele, vamos aqui então, por exemplo, um fundo de ações, tá? Você clica no card e vai abrir a lâmina do fundo.
você vai ter acesso a uma série de informações. Então, qual é o gestor, CNPJ, tá? Patrimônio atual, início, se é qualificado ou não, todas essas coisas. Aqui a imagem da carteira do fundo, tá? Se você clicar, você vai ter acesso aos ativos que estão dentro dessa classe, por exemplo, essa classe de ações aqui. Então ele está exposto a BRAP4, a DTEX 3, aqui a todos esses ativos, tá bom? Aqui tem acesso aos passivos também, tem a performance do fundo comparada com o CDI e com o índice Bovespa, também em tabela, não só em gráfico, mas em tabela, para você destrinchar mês a mês a performance dele, tá? Estatísticas de movimentação, cotização e liquidação, taxas, tem muita coisa, é muita coisa que tem aqui, ó, carteira, evolução também. E olha só que interessante, se você clicar aqui, ó, em Screener, você tem uma função em que você pode pesquisar também os fundos de acordo com alguns critérios. Então, por exemplo, eu quero só os fundos que tenham tido uma rentabilidade nos últimos 12 meses acima de 10%. Daí ele já vai fazer esse filtro, tá? Você pode filtrar aí no mês, no ano, 12 meses. Tem bastante coisa. Por risco também. Então, que tenha tido uma volatilidade maior do que tanto aqui nos últimos 12 meses, tá? Que tenha determinados ativos em carteira. Tem muita coisa, é brincadeira o que o TradeMap deu conta de fazer aqui. Facilita demais. Pensa se você não tivesse essa ferramenta, quantas horas ou dias você ia perder, ou semanas, quiçá, para conseguir buscar essas informações entrando nos sites das gestoras. E, assim, isso facilita muito. E essa última função de gestoras, você consegue ter acesso a todas elas e clicando, por exemplo, aqui, ó, XP Investimentos. Se você clicar aqui, você vai ter uma descrição sobre a gestora, vai ter aqui informações dos fundos que ela possui, tá? Com a rentabilidade, tudo isso relativo a essa gestora, quem que é a diretoria, sociedade também, todas essas coisas. Olha só que interessante. Tem tudo, basicamente tudo que vocês precisam e muito mais, na verdade, tem aqui no TradeMap. Então, se você ainda não tem o aplicativo, baixa, se cadastra. Lembrando que isso aqui é 100% gratuito, você vai ter acesso a essas informações, é muito legal. Então, é isso. Se tiverem gostado do vídeo, deixa um like aí, deixa no comentário se você já investe ou não em algum fundo de investimento. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.